nothing like a bunch of Calvinists singing songs to the Lord. Não tem nada melhor do que ouvir calvinistas cantando cânticos para o Senhor. It's said that the Spanish Catholics in the 17th century were afraid of the Huguenots when they would march in battle singing their songs. É dito que os espanhóis no século XVII tinham medo dos franceses huguenotes quando eles iam marchando cantando os seus cânticos. So I pray the same battle-like atmosphere would infect this land here. Então eu rogo que esse mesmo contexto de batalha permeia a nossa terra aqui, essa terra aqui no Brasil. And the same for us in the United States, as we live amongst many kinds of cults and religions, that we would see a wonderful revival of the Reformed faith in our time. E da mesma forma eu desejo mesmo para o meu país, lá os Estados Unidos, nos quais, onde nós vivemos cercados de diferentes seitas e ocultismos, que essa mesma batalha, esse mesmo entusiasmo aconteça lá no meu país. Well, it's wonderful to be here. I'm very humbled to have been invited. É maravilhoso estar aqui. Eu sou realmente grato, sou muito humilhado, por estar aqui hoje com vocês. But also come with great confidence that the Lord has given me a word to speak to you this week. E eu rogo a Deus que Ele me dê a graça para falar para vocês a sua palavra durante essa semana. So let us turn together in our Bibles to Exodus chapter 14. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 14. And we'll be reading together verses 1 through 4 and then verses 17 through 18. In our sermon here, I will be using the whole of the chapter, so have your Bibles open with you, but verses 1 through 4, 17 and 18. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 4, depois versos 17 e 18. Obviamente, consideraremos o texto todo, mantemos suas Bíblias abertas, mas focaremos nesses versos nesse momento. Êxodo 14, versos de 1 a 4 e versos 17 e 18, diz a palavra inerrante e autoritativa do nosso Deus. Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, e o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Versos 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. The theme of the glory of God in the Old Testament is a very, very large theme. O tema da glória de Deus no Antigo Testamento é um tema muito extenso. And so this week I will be focusing my attention just on the theme of the glory of God in the book of Exodus. Então, durante essa semana eu estarei focando as nossas atenções somente na glória de Deus no livro de Êxodo. We can see the theme of glory in the creation narrative, and we can see in the plan of God's redemption and how He points it all to Christ, but yet we see all of that here condensed in the book of Exodus. Nós podemos ver o plano, a glória de Deus expressada nas narrativas da criação, nas narrativas redentivas, mas focaremos aqui no livro de Êxodo. And so I pray that you would have your Bibles open with me, and we will be looking together at the Word of God. E eu rogo a Deus que vocês estejam com as Bíblias abertas, e nós examinaremos esses textos, examinaremos a palavra de Deus. And as I mentioned in the previous conference in Belém, we come to hear the Word of God. We come to hear God Himself speak to us. E como eu falei lá nas palestras em Belém, nós vimos aqui para escutar a palavra de Deus. Nós vimos aqui para escutar Deus falar conosco. I'm not a lecturer, I'm not a professor or a theologian, I'm a preacher. Eu não sou um orador, eu não sou um professor, eu sou um pregador. So I beg your indulgence if I get excited and I preach, but that's what I am called to do. Então já me desculpo se vocês me pegarem pregando, mas isso é o que eu sou chamado para fazer. Is that okay? Tá tudo bem então? Acordado? Obrigado. So what is glory? Então o que é glória? The Hebrew root
of our word glory speaks of a thing that is weighty and heavy and serious. A raiz da palavra no hebraico diz respeito a algo que é pesado, algo que é extremamente forte. É isso que a raiz no hebraico dá a ideia. And it's used throughout the book of Exodus to speak about things such as God making the heart of the Pharaoh heavy. E a palavra é usada ao longo do livro de Êxodo para expressar essa ação de Deus em fazendo o coração de Faraó endurecido, duro. And you can see that verb here in our passage when it speaks of the hardening. That's the making heavy of the heart of the Egyptians. E você vê essa palavra exatamente sendo utilizada nesse texto, fazendo o coração dos egípcios endurecidos, duros. And this verb is also used to speak about God Himself getting glory for Himself. E esse verbo também é utilizado não somente nesse contexto, mas para falar de Deus pegando glória, ou exercendo, demonstrando glória, a sua glória, a glória de si mesmo. And it's used as an adjective in this very same book, chapter 17 of Moses, when he raised his hands over the battle of the Amalekites. His hands grew heavy. E é exatamente também utilizado como um adjetivo no capítulo 17, no episódio de Moisés, da batalha, na qual ele levantava suas mãos e as suas mãos ficaram pesadas. Exodus uses the same word as an adjective to describe the seriousness of the plagues that God sent down upon the Egyptians. O verbo também é utilizado no livro de Êxodo para falar a respeito da dureza das pragas que foram enviadas contra os egípcios. Very, very serious matters. Coisas extremamente sérias. Have this word as their root. Tem como raiz das palavras presentes nessas narrativas a palavra glória. But most often than not in the Hebrew Bible, this word is used as a noun to describe, again, as I mentioned, weight, heaviness, seriousness. Mas nessa noite, nesse texto, essa palavra é usada como um substantivo, significando esse conteúdo de pesado, de algo extremamente forte, poderoso, pesado. And so Joseph could speak to his brothers, to go back to their father, and to speak to him about all of his glory and honor in Egypt. Então José, por exemplo, pôde utilizar essa palavra para dizer aos seus irmãos para irem, voltem lá para falar para Jacó a respeito de toda a glória, de toda a maravilha que está aqui acontecendo no Egito. It's a word that describes David at the end of his life in terms of all the riches and glory and honor that he had amassed amongst the Israelites. É uma palavra utilizada para descrever Davi no final do seu reinado, falando a respeito da glória, da extensão, do poder do seu reino. It's used of pagan kings and the glory and the weight of all their armies and their vast land and their gold. É também utilizado para se referir, para descrever reis pagãos e o poder, a autoridade, o peso, o poder e a glória dos seus exércitos, do seu ouro, das suas riquezas. So that word glory literally means heavy. Então essa palavra glória, literalmente ela significa pesado. And in reference to Almighty God Himself, it speaks not of glory that He adds to Himself. E quando está se referindo ao Deus Todo-Poderoso, não está se referindo à glória de Deus, uma glória que Ele adiciona a si mesmo. But it speaks of His inherent worth and His inherent honor. Mas ela fala da glória de Deus inerente ao próprio Deus, que vem dele próprio, que vem dele mesmo. And all that He is as the infinite God and the omniscient God, the omnipotent God. E tudo que Ele é como um Deus onisciente, como um Deus onipresente, como um Deus onipotente. But why should we spend time meditating upon the glory of God? Mas por que nós deveríamos gastar tempo meditando a respeito da glória de Deus? The most basic reason of all is because this is who God is. A razão mais básica que nós podemos concluir rapidamente é porque é assim que Deus é. And to claim with our lips and to say that we believe in our hearts that we believe in God, we must know Him as He is in Himself. Se nós declaramos com os nossos lábios, se nós proclamamos com a nossa boca que é nesse Deus que nós cremos, então nós temos que saber como Ele é. And so the Puritan preacher Stephen Charnock said it like this: the glory of God must be principally in our minds. Então o Stephen Charnock, um pregador puritano, dizia: a glória de Deus precisa estar principalmente nas nossas mentes. And nearest our hearts in all of our prayers. E próximo dos nossos corações, inundando todas as nossas orações. Because God is all glorious. Porque Deus é totalmente glorioso. There's also a second reason, though, why we should spend time
this week and our entire Christian life meditating upon this theme. Mas também tem uma segunda razão, um segundo motivo, para que nós passemos, não somente essa semana, mas toda a nossa vida, meditando na glória de Deus. And that is, to do so is to receive eternal benefits from God Himself. E essa segunda razão é que nós façamos isso para recebermos benefícios eternos provindos de Deus quando nós meditamos na sua glória. That we sinners look up to God for all of our life and all of our eternal glory and all the wonder that He is to give to us what we need. Que nós olhemos para Deus e meditando na sua glória, meditando em tudo que Ele é, nós possamos ter consciência de que é desse Deus que vem tudo que nós somos e tudo que nós precisamos. And again, Charnock speaks of those benefits like this. E novamente, Stephen Charnock, o mesmo que nós estamos há pouco, fala uma outra sentença. Without a frequent reflection upon the glory of God, sem o menor pensamento, sem a menor meditação sobre a glória de Deus, a respeito da glória de Deus, we can never have a heart of thankfulness for our great redemption. nós não podemos ter jamais um coração cheio de gratidão pela nossa grande redenção. Because apart from the glory of God, we cannot understand the magnificent grace of God in Christ. Porque fora da glória de Deus, nós jamais poderemos entender a graça magnificente do nosso Deus Todo-Poderoso na pessoa do Senhor Jesus Cristo. And so this is who God is. Então, Deus é exatamente assim. And He's the God who gives to us glory. Ele é o Deus que nos dá glória. And so this should also then become the overwhelming passion of our hearts and lives as Christians. E portanto isso também deve ser um grande anseio, um grande desejo dos nossos corações enquanto cristãos. John Owen, another Puritan, said this, John Owen, outro puritano, disse da seguinte maneira, speaking of the glory of God in Christ. falando a respeito da glória de Deus em Cristo, ele falou. And those who claim to be Christians but yet spend no time thinking of the glory of God. Existem aqueles que se dizem cristãos, mas não gastam tempo nenhum pensando a respeito da glória de Deus. They know nothing of the life, the power of the gospel. Eles não sabem absolutamente nada a respeito da vida e do poder do Evangelho. Nothing of the reality of the grace of God. Nada da realidade da graça de Deus. Nor do they believe right even one article of the Christian faith. E eles não acreditam nem em nenhum artigo da fé cristã. Hearts are not sensible of the love of Christ in the glory of God. Seus corações não são sensíveis à glória de Cristo na glória de Deus. And nor is he sensible of the love of Christ, whose affections are not drawn out upon Christ. E nem ele é sensível ao amor de Cristo, e seu coração não é direcionado a esse Cristo. So a wonderful and amazing theme. É um tema maravilhoso e poderoso. But how can you and I, as sinners, meditate upon the glory of Christ and God Himself? Mas como nós, eu e vocês, pecadores, como é que nós podemos meditar na glória de Deus em Cristo Jesus? We are mere creatures, sinful creatures. Nós somos sua criação, nós somos criaturas e somos criaturas pecaminosas. He is the infinite God. Ele é o Deus infinito. He's the holy God. Ele é o Deus santo. He's the jealous God. Ele é o Deus zeloso. He's the God of justice and righteousness and wrath. Ele é o Deus de justiça, juízo e de ira. He's the God who says in Psalm 5 that He even hates all workers of iniquity. Ele é o Deus que se descreve no Salmo 5 como aquele que odeia todos os que praticam iniquidade. How dare we ever say we can think about His glory? Então como é que nós ousamos dizer que nós podemos pensar a respeito da sua glória? We come here as Christians. Quando nós chegamos aqui como cristãos. All of our time together this week, our ultimate object is Jesus Christ. Quando nós chegamos aqui como cristãos, durante toda essa semana, o nosso objeto de estudo é o Senhor Jesus Cristo. And I make no apology before you to say that Christ will be the sum and substance of all that I say. E eu não me desculpo com vocês de afirmar que Jesus Cristo é o resumo e a essência de tudo que eu vou falar para vocês aqui nessa semana. Because Jesus Himself said this. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse isso. All the law, all the Psalms, all the prophets, these testify of me. Toda a lei, os salmos, os profetas testificam a respeito de mim. So John Owen summarized all that saying, all the divine truth in Scripture centers in Christ. E aí o John Owen vai resumir isso dizendo tudo que está revelado na Escritura centra-se em Cristo. We can come as unworthy sinners before a holy and righteous God
through Christ. Nós podemos chegar como pecadores miseráveis diante de um Deus justo e poderoso e santo através de Cristo. And so nothing that I say, nothing that we read, will mean anything outside of Him. Então nada do que eu disser, nada do que nós lemos, terá nenhum significado a não ser, ou a parte de Cristo, a não ser em Cristo. So we come as believers, and I trust that you know Him tonight. Então nós nos achegamos e consideramos esse tema como cristãos. E eu confio, eu creio, eu espero que vocês conheçam esse Cristo nessa noite. I trust you come to meet face to face with Him. E eu espero que vocês tenham vindo para cá para se encontrar face a face com esse Cristo. I trust that you've come with your mind open to His truth. Eu acredito que vocês vieram aqui de mentes abertas para conhecer a sua verdade. Your heart ready to be transformed by His grace. E com seus corações também preparados para serem transformados pela sua graça. Your life prepared to be transformed, to be salt and light in the world. E com as suas vidas também preparadas para serem transformadas e serem sal e luz para esse mundo. We come now to our theme then, the glory of God, really the glory of Christ. Quando nós chegamos então, nós aproximamos do nosso tema da glória de Deus, nós estamos realmente falando da glória de Cristo. And we know that in the Old Testament itself that God reveals His glory in the heavens above. E nós não sabemos, pelas Escrituras, que Deus revela a sua glória pelos céus, pelo firmamento, através do firmamento. The heavens declare the glory of God, the firmament declares the work of His hands. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento declara as obras das suas mãos. Paul says creation declares God's divinity, His power, His majesty. Paulo afirma que a glória de Deus é manifestada na criatura, na criação. A criação manifesta o seu poder, a sua divindade, a sua glória. The Old Testament shows us the glory of God chiefly in the work of God's redeeming grace in the Red Sea. Mas o Antigo Testamento nos mostra de forma específica a glória de Deus sendo executada, sendo demonstrada pela sua obra redentiva no Mar Vermelho. Here is the great turning point in the history of sinful man. Aqui está o momento da virada na vida de pecadores desgraçados. Here's the moment where God takes to Himself a sinful race and makes a great covenant with them. É nesse momento que Deus pega uma raça pecaminosa e nos transforma e estabelece um pacto com eles. Here is an event that shows us that God is so sovereign that He destroys one and He saves the other. Aqui nos mostra essa soberania extraordinária de Deus, de forma que ele salva alguns e destrói a outros. He exalts Himself and He humbles us. Ele exalta a si mesmo e ele nos humilha. Notice then the theme of the glory of God in the Red Sea here with 3 points. Então percebam que nesta noite vamos considerar o tema da glória de Deus no Mar Vermelho em 3 pontos. Notice first of all the glory of His wisdom. Primeiro vamos considerar a glória da sua sabedoria. Secondly, the glory of His uniqueness. Depois vamos considerar a glória da sua singularidade. And third, the glory of His salvation. E depois vamos considerar a glória da sua salvação. This story, this Red Sea, demonstrates God's glory in His great wisdom. Essa história do Mar Vermelho demonstra a glória de Deus na sua grande sabedoria. And so Israel has journeyed out of Egypt, and in chapter 13, verse 20, they have encamped at a place called Etham. Aqui no Israel já tem saído do Egito. No capítulo 15, capítulo 13, nós vemos que eles estão acampados numa região chamada Etham, no versículo 20. But now, in our passage, the Lord tells them to turn back. Mas agora, nessa passagem, no capítulo 14, Deus os manda voltar. He says, set up your camp by the sea, verse 2. Ele diz no versículo 2, olha, acampem de frente ao mar. Why would God want His dear children to go back towards Egypt? Mas por que Deus iria querer que seus filhos amados voltassem para perto do Egito? Back to the place of slavery and darkness and bondage and sin. De volta para o lugar de escravidão, de desgraça, de pecado, de trevas. Why would a father ever send his child into harm's way? Por que um pai iria mandar de volta o seu filho para os braços da morte? We'll see the wisdom of God, because His plan is to get the Pharaoh out, glorify Himself over him. E nós vemos a sabedoria de Deus porque o seu intento, o seu plano é trazer Faraó para fora do Egito, para mostrar a sua glória nele. And as verse 3 says, Pharaoh says,
They are wandering the land, and the wilderness has shut them in. E o versículo 3 nos revela isso. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. But the Israelites are thinking to themselves, wisdom? Where's the wisdom in this? Então os israelitas estão pensando: sabedoria? Onde é que está a sabedoria nisso? When Pharaoh draws near them, verse 10, they fear greatly. Quando nós lemos no versículo 10, Faraó se aproximando deles, eles estão tremendo ali mesmo, estão apavorados. But notice verse 11, it's more than just fear. Mas perceba no verso 11 que é mais do que medo. Hear those famous words. Is it because there are no graves in Egypt that you have taken us to die in the wilderness? Percebam as palavras. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? What the Pharaoh saw as foolish behavior. O que o Faraó viu como comportamento tolo. What Israel saw as foolish leadership by Moses. O que Israel viu e enxergou como uma liderança tola por parte de Moisés. We see by faith here the eternal wisdom of God. Nós vemos pela fé a sabedoria eterna do nosso Deus. Just as he did not lead Israel out of Egypt by the quickest route back in chapter 13, he did not take them through the land of the Philistines. Moisés não tirou os egípcios, não tirou os israelitas do Egito pela rota mais rápida através da Palestina. But he took them by a longer route. Mas ele os levou por uma rota bem mais longa. Again, he seems to take his children the wrong way. Novamente parece que ele está levando os seus filhos para o caminho errado. But this should not have surprised them, or it should not surprise us. Mas isso não deveria ser surpresa nem para os israelitas, nem muito menos para nós. God has been doing this all throughout the story of redemption, Genesis to Exodus. Porque Deus vem fazendo isso o tempo todo na história redentiva, tanto em Gênesis como agora também em Êxodo. When Abram and Lot reached the precipice of the land of promise, Como quando Abraão e Ló chegam perto da terra prometida, Abram told Lot to take the best part, any part he wanted, and Abram took what was left over. Abraão diz a Ló: olha, pega a melhor parte aí que você quiser, a parte que você preferir. E ele ficou com a parte menos favorecida. And the part that Lot took, Genesis 13 says, was like the Garden of Eden. Em Gênesis 13 diz que as terras que Ló escolheu tinham a semelhança do jardim do Éden. The best part, the part that pointed them back to heaven itself. A melhor parte é a parte da terra que apontava de volta para o paraíso. But I thought God promised Abram that he would be the inheritor of the land of promise. No entanto, Deus prometeu foi a Abraão que ele era quem herdaria a terra da promessa. God shows his wisdom because God's wisdom is not by sight, by faith. Deus mostra a sua sabedoria, não porque a sabedoria de Deus é por olhos, mas porque a sabedoria de Deus é através da fé. He gave his promise again to Abram that he would inherit the entirety of the land. E aí ele dá novamente a promessa a Abraão que você vai, Abraão, receber como herança toda a terra prometida. Paul tells us in Romans 4 that that land was a picture of the entire cosmos, the whole universe. Em Romanos 4, Paulo nos diz que aquela terra era simbolizando todo o cosmos, toda a criação de Deus. And so when God works, he demonstrates his own wisdom, and we must come to grips with this. E então quando Deus trabalha, quando Deus age, Ele demonstra a sua própria sabedoria e nós precisamos confiar nisso. We've got to hear his wisdom and believe his wisdom on our own. Nós precisamos escutar a sua sabedoria e crer que a sua sabedoria santíssima não é como a nossa. He tells his children later on in the history of redemption in Isaiah 55. Ele diz novamente aos filhos de Israel, os filhos da promessa, em Isaías 55. Told his children again, because again they doubted, they wondered, they asked, where's the wisdom in all this? Ele revelou novamente ao seu povo, porque novamente o povo duvidou, onde é que está a sabedoria em tudo isso que está acontecendo? He put his son back in his place. My thoughts are not your thoughts. Ele coloca a sua sabedoria de volta no seu lugar. Os seus pensamentos, disse ele ao povo de Israel, não são os meus pensamentos. My ways are not. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Brothers and sisters, we must come to appreciate the Lord's wisdom and how he works. Irmãos e irmãs, nós precisamos adquirir essa apreciação pela sabedoria do Senhor e como Ele trabalha através da sua sabedoria. God is teaching the Israelites as he teaches us as his children
that we must align our expectations with His expectations. Deus está nos ensinando hoje à noite, assim como Ele ensinou ao povo de Israel, que nós precisamos alinhar as nossas expectativas com as expectativas dEle. And the whole way that God works seems to us at times be so unwise. E a forma como Deus trabalha pode parecer para nós tão sem sabedoria. Seems like He's taking us down the wrong road once again. Parece que Ele está nos levando de novo para o fim da rua errado. In every detail of our lives, we ask ourselves at times, why is God doing this to me? Em todos os detalhes da nossa vida, nós temos a tendência de perguntar, por que é que Deus está fazendo isso comigo? God was telling them what He tells us. We know that for those who love God, God works all things for the great purpose of His glory and their salvation. E o que Ele está dizendo para os israelitas, nesse texto, Ele está dizendo para cada um de nós nessa noite, que a sua boa vontade, ela é boa, perfeita e agradável para todos aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Turn back, camp at the sea, because I will get glory. Voltem, acampem perto do mar, porque eu serei glorificado. See my wisdom on display. Vejam a minha sabedoria sendo demonstrada publicamente. But He also does this not merely to display His wisdom, but His own uniqueness over all the gods of the earth. Mas esse retorno não é somente para demonstrar a sua sabedoria, mas é também a sua singularidade em todas as coisas, em todos os ídolos que estavam espalhados na terra. And we read here one last fateful time that the Lord would harden Pharaoh's heart. E nós lemos aqui nesse texto a respeito de um último momento em que nosso Deus endureceria totalmente o coração de Faraó. That one last time God would work a marvelous sign in the heart of the earth. A última vez que Deus, através desse endurecimento de coração, faria grandes obras, ou demonstraria uma grande obra na terra, um grande feito. Notice verse 4. Percebam no versículo 4: endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. I will get glory. Eu receberei glória. Not that God adds to His already great glory, Não é que Deus esteja adicionando a sua glória que já é infinita, but notice that in the eyes of the world He will be exalted. mas perceba que aos olhos do mundo, publicamente Ele será exaltado. Those who hate Him will know Him. Aqueles que os odeiam o conhecerão. Those who want to stamp His knowledge out will know His great glory. Aqueles que querem pisotear o seu conhecimento, esses o saberão. So when God tells Moses to lift up his staff in verse 16, He tells him again, it was to get glory over Pharaoh. Então, quando nós lemos no versículo 16, ele ordenando a Moisés que levantasse o seu bordão, ele vai receber glória através disso. He wants to show that of all other so-called gods, He is the Lord. Ele quer mostrar, ele quer demonstrar publicamente que acima de todos os que se dizem deuses, Ele é Deus e Senhor. And when we read the Old Testament in the earlier parts, we have to always look at how God interprets these things later on. E quando nós olhamos a Bíblia como um todo, outras partes, nós precisamos ver como é que Deus interpreta esses acontecimentos de uma forma completa. Turn to me to Psalm 74. Abramos nossas Bíblias no Salmo 74. Notice there with me verses 12 through 14. Veja os versículos de 12 a 14, o que é que diz o texto. Ora, Deus, meu Rei, és desde a antiguidade, Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e deste por alimento as alimárias do deserto. In the ancient world, the sea and all the animals within them were personified as gods and divine beings. No mundo antigo, o mar e todos os seres que habitavam no mar eram frequentemente personificados como deuses ou como divindades. And amongst the Egyptians, it was no different. They saw their river as a god. They saw cows as god. They saw their pharaoh as god. Então, no meio dos egípcios não era diferente. Eles viam um rio como um deus, eles viam suas vacas como deuses, eles viam o faraó como um deus. Everything was divine, but now God is saying that He would crush all these so-called gods. Tudo era divino, tudo tinha um aspecto de divindade, mas agora Deus está dizendo: eu vou esmagar todas essas divindades. And that's what He's doing in all the plagues. E é isso que Ele está fazendo com todas as pragas. And that's what He's doing here literally as He brings the sea back upon Pharaoh's host,
crushing them. E é exatamente isso que ele está fazendo aqui, quando ele fecha o Mar Vermelho, esmagando os exércitos de Faraó juntamente com ele. And this grand demonstration at the Red Sea becomes a basis for a future hope. E essa grande demonstração de poder no Mar Vermelho termina sendo a base, o alicerce para grandes expectativas futuras. The prophet Isaiah says in chapter 27, verse 1, that the Lord in that day would, with a hard and a strong wind, punish Leviathan. O profeta Isaías, em Isaías capítulo 21, diz que o Senhor, no seu grande dia, no dia da sua ira, puniu o grande animal chamado Leviatã no mar. And he would again one day slay the dragon in the sea. E percebe que mais adiante, em outro dia, ele iria destruir o grande dragão que habitava no mar. The Red Sea is a type and a shadow that points us forward to something greater than itself. Então o Mar Vermelho termina sendo uma sombra de algo que seria muito, infinitamente maior no futuro. And Isaiah said in his day, it has not yet come, keep looking forward. E Isaías mesmo disse em seus dias, isso ainda não aconteceu, continuem olhando para o futuro. So our Lord Jesus Christ has come, and he has crushed the serpent's head. Então vem o Senhor Jesus Cristo, e ele esmagou a cabeça da serpente. He has destroyed him who has the power of death. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. He has triumphed for all principalities and powers. Ele triunfou sobre todos os principados e potestades. He's made a public spectacle of them. Ele fez um espetáculo público com eles. He's bound the strong man. Ele amarrou o homem forte. He's placed the devil in a great pit. Ele colocou o diabo nos grandes poços do inferno. Put a lid over that pit. Ele colocou um tampão sobre aquele poço. So as Luther says, the devil is God's devil. E dessa forma, Lutero afirmou The devil is God's devil. que o diabo é o Deus do diabo. O diabo é o Deus, é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Obrigado. This is our hope. Essa é a nossa esperança. Paul says the God of peace will soon crush Satan under your feet. Paulo diz que o Deus da paz brevemente esmagará, He will crush Satan under your feet. esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Although Christ has dealt the devil a mortal wound, Apesar de Cristo ter dado Satanás uma ferida fatal, we know the devil still has great power. nós sabemos que o diabo ainda tem grande poder. With only a power and a limit that God himself gives. Mas um poder que é limitado, que somente Deus dá a ele. So Paul is telling us that there is a day coming in which the fullness of this will be true, the devil will be utterly defeated. Então Paulo está nos dizendo que um dia, no futuro, isso tudo se tornará verdadeiro. Um dia, o diabo será completamente destruído. The greatest sea monster of all would be destroyed in a greater flood to come. O maior de todos os monstros marinhos será destruído numa grande inundação que está por vir. Is that your great hope? É essa a sua grande esperança. Your heart longing for that day. Seu coração tem esperado ansiosamente por esse dia. You desire all the bondage of sin and the struggle of temptation to be put away forever. Você anseia pela destruição, pelo amarramento de todo o pecado e pela destruição da morte por completo. You can have this because of the glory of our unique Savior. Você pode ter isso, você pode ter a esperança por causa da glória do nosso Salvador único. No other religion, no other philosophy, no other guru can give you this salvation. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro guru pode lhe dar esse tipo de esperança, esse tipo de salvação. No other faith, no other Christian faith gives us this assurance. Nem outra fé, em outras ditas cristãs, a não ser a fé cristã, pode nos dar esse tipo de esperança. Some would say to us in this life, you can have no assurance. Alguns vão dizer pra gente, nessa vida a gente não pode ter esperança, certeza nenhuma. And that we must spend millions upon millions of years in a place far away to burn away our sins. Então nós temos que gastar anos e anos, milhares de anos num local, pagando, purgando pelos nossos pecados. And others say that we can't have assurance, but that it can be taken away tomorrow. Alguns dizem que nós podemos ter certeza e ela pode ser tomada amanhã.
And the only way to get that assurance is to do more, and to do more, and to do more. Mas a única maneira de ter essa certeza é somente fazendo mais e mais e mais. To rededicate your life, to come up to an altar call, to receive some kind of gift. Rededicar a sua vida, vir para algum tipo de chamado, de apelo e rededicar a sua vida. But the great practical glory of the Calvinistic faith is that we have this assurance now. Mas a grande verdade prática da doutrina bíblica calvinista é que nós temos essa segurança já, agora. The God of peace will soon crush Satan under your feet. O Deus da paz irá brevemente destruir, esmagar a cabeça da serpente sobre os seus pés. Do not doubt the Savior. Não duvide do Salvador. Do not be in wonder today whether or not you are saved. Não seja uma pessoa duvidosa, pensando se você está salvo ou não. Turn to a Savior, put yourself in His hands, the hands of Almighty God Himself. Volte-se para o Salvador poderoso, o Salvador Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo. Because He is a uniquely glorious Savior. Porque Ele é um maravilhoso e singular Salvador. Notice as well, we see not only His wisdom and His uniqueness, but we see His glory and His salvation. Percebam também que nós não vemos somente Salvation. His wisdom and His uniqueness and His salvation. Sua sabedoria e sua singularidade, mas também agora a sua salvação. Look again at our passage. Look what the Lord does. Olhe novamente para a nossa passagem. Veja o que é que nosso Deus faz. He brings Israel through the sea, which is a death. Ele traz Israel através do mar, o que em si mesmo significa morte. They enter the sea, that symbol of the place of death and the great enemies of God. Eles entram no mar, aquele mar que simboliza os grandes inimigos de Deus. They come into the realm of all those false gods, those great monsters of the deep. Eles entram no reino daquelas falsas divindades, daqueles monstros das profundezas do oceano. But notice that they come out alive. Mas percebam que eles saem do mar vermelho vivos. And even as they walk through the midst of the false gods, they walk upon dry land. E mesmo caminhando por entre todos aquele terreno que deveria estar molhado, eles saem de pés enxutos. And notice again how the Egyptians follow. E percebam também como os egípcios os seguem. They as well enter the water, Eles também entram nas profundezas, eles entram nas águas, but they die, mas eles morrem. just as in the flood. Da mesma forma como foi no dilúvio. God saved His people through the flood, Deus salva o seu povo através do dilúvio, no dilúvio. but those same waters destroy His enemies. Mas aquela mesma água do dilúvio destrói os seus inimigos. So Peter tells us in 1 Peter 3 that we too have passed through those waters of judgment. Então Pedro também vai falar na sua carta que nós também passamos por essas águas de julgamento. Like that little family of 8, we too have been saved. E a semelhança daquela pequena família de 8, nós também fomos salvos. But this great salvation which displays God's glory, Mas essa grande salvação que publicamente revela a glória de Deus, the great display of it amongst all the world, esse grande display, essa grande publicidade perante todo o mundo, real enemies, inimigos verdadeiros, a real sea, mar verdadeiro, real, real armies chasing them down, exércitos de verdade perseguindo-os através daquele mar, real footprints in the dry land, pegadas reais, verdadeiras no solo seco, the glory of God, a glória de Deus, the waters coming back and destroying enemies, as águas voltando e destruindo somente os inimigos. real chariots floating to the surface, Carruagens de verdade agora vindo para a superfície da água. an entire nation knowing the Lord, E uma nação inteira conhecendo o Senhor, knowing His wisdom, conhecendo a sua sabedoria, knowing His great glory as the great unique God. conhecendo a sua glória como o único e singular Deus. All that and everything else Tudo isso e tudo mais is just a preview é somente preview, é somente uma prévia of the true glory of God in Christ. da verdadeira glória de Deus
revelado em Cristo Jesus. You see, the New Testament says all these things testify of Christ. Percebem? No Novo Testamento, nós vemos constantemente todas essas coisas que testificam de Cristo. They're types because they point forward. Eles são tipos porque eles apontam para frente, para o futuro. They're shadows, they point to a real thing. Eles são sombras porque eles apontam para aquilo que é real. And so the Lord himself says in Exodus 4 that Israel was the firstborn son of God. Então em Êxodo 4, Deus mesmo fala para Israel: vocês são o meu primogênito. And that son enters the water of judgment and comes out alive. E aquele filho entra nas águas de julgamento e sai daquelas águas vivos. Pointing us forward to the true Son of God who comes out of judgment alive. Apontando mais para frente para o seu filho unigênito que sai de uma situação de julgamento vivo. Our Lord upon the cross Nosso Senhor, na cruz do Calvário, experienced a baptism of judgment. experimentou um batismo de juízo. This is why he cries out in his prayer, Father, if it is your will, allow this to pass. É exatamente por isso que ele clama na sua oração: Pai, se for da tua vontade, aparta de mim esse cálice. This is why he prayed with great drops of blood. É por isso que ele ora com grandes quantidades de gotas de sangue. This is why he rebukes his disciples for falling asleep. É por isso que ele exorta os seus discípulos por estarem caindo de sono. Do you not know what I'm about to undergo? Será que vocês não sabem o que é que eu estou para passar? I am the true son. Eu sou o filho verdadeiro. Out of Israel out of Egypt I have called my son, we are told in the New Testament. No Novo Testamento nós somos informados que do Egito eu chamei o meu filho. He even tells his disciples in the Gospel of Luke that he was preparing for his exodus. Ele mesmo diz no Evangelho de Lucas para os seus discípulos que ele estava se preparando para o seu êxodo. And those waters of judgment that fell upon the world in the flood and fell upon the Egyptians in the Red Sea. Então aquelas águas do dilúvio que caíram sobre o mundo e aquelas águas do Mar Vermelho que esmagaram os egípcios. That pales in comparison to the wrath of God which brings out of Christ's mouth, my God, why hast thou forsaken me? Aquilo ali aponta, mas nem se compara para a ira de Deus que estava para ser derramada sobre o Senhor Jesus Cristo e pela qual ele clama: Senhor, Senhor, aparte de mim este cálice. If one sin Se um pecado leads to eternal judgment, nos leva para julgamento e juízo eterno, if one sin se somente um pecado makes the burden of God's wrath unbearable, faz o fogo da ira de Deus ser insuportável, how much so all the sins of God's elect from all of eternity upon that one Christ. muito mais ardente e poderoso e insuportável é a ira de Deus derramada sobre o seu Filho, tendo sobre ele todos os pecados de todos os eleitos vivos por toda a eternidade. So Christ enters the sea for us. Então é Cristo quem entra no mar por nós. He suffers our judgment. É Ele quem sofre o nosso juízo. Where we should have been floating as a corpse, there he is, alive for us though, resurrected. Mas quanto a nós deveríamos estar lá boiando, mortos por causa do juízo, mas Ele está vivo. And he did not pass through on dry land. E Ele não passou através de uma terra seca, He experienced what the Egyptians did, mas Ele experimentou aquilo que os egípcios experimentaram. that we through faith would pass through on dry land. De que ele por fé, atravessaremos esse mar a pés enxutos. That's why Paul says in Romans 6, for example, that we in baptism have died to our sins, been raised with Christ. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6 que nós em Cristo fomos batizados e ressurretos. But Paul says in Colossians 1:13 that he has brought us out of the domain of darkness and brought us into his own Son's kingdom. E Paulo vai dizer em Colossenses 1:13 de que ele nos trouxe do reino das trevas e nos colocou no reino do seu próprio Filho. But Paul says in 1 Corinthians 10 that the Red Sea is a picture of us as the church. E aí em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que o Mar Vermelho é uma figura da igreja. What a glorious salvation. Mas que salvação gloriosa! What a glorious wisdom. Que sabedoria gloriosa! What a gloriously unique Savior. Mas que singular e único Salvador glorioso! And all of this comes to us by faith. E tudo isso vem até nós por fé. What a God we serve, brothers and Mas que sisters. Deus maravilhoso nós servimos, irmãos e irmãs! So wise in his ways. Tão sábio em seus caminhos, So unique in his glory. tão singular na sua glória, So
wondrous in His salvation. tão maravilhoso na sua salvação. Let me conclude by asking you a very simple question. Deixe-me concluir perguntando-lhes uma pergunta muito simples. How should meditating upon the glory of God in the sea transform our lives? Como é que, através da meditação, meditando nesse tema da glória de Deus no Mar Vermelho, deveria mudar as nossas vidas? To cause us to be joyful. Deveria causar em nós o sermos alegres, sermos regozijantes. Because this gospel comes to all kinds of sinners. Porque esse evangelho é entregue a todo tipo de pecador. This gospel of Jesus Christ comes to black and white. Esse evangelho salvador do Senhor Jesus Cristo vem para pretos e brancos, Comes to rich and to poor. vem para ricos e pobres, Comes to Americans and Brazilians. vem para americanos e para brasileiros. Listen how the psalmist describes this joy in Psalm number 66, verse 6. Perceba como o salmista exalta, descreve essa salvação no Salmo 66. Listen closely. Prestem bem atenção. He turned the sea into dry land. Ele transformou o mar em terra seca. They passed through the river on foot. Eles passaram pelo rio a pé. Here is the amazing reality. Listen to this. E aqui está a realidade maravilhosa. Prestem atenção a isso. There did we rejoice in Him. E lá nós nos regozijamos nele. Amazing because the psalmist who wrote this wasn't there. Fantástico, porque o salmista que escreveu isso, ele não estava lá no Mar Vermelho. The Israelite church that sang this psalm first wasn't there. O povo de Israel, os israelitas que cantavam esse Salmo 66, nunca estiveram no Mar Vermelho, nunca estiveram lá. The priestly choirs who sang the psalm didn't experience the Red Sea. Os corais que estavam cantando no templo esse texto, nunca estiveram no Mar Vermelho. And all their children who learned these words from their mother's breast, they weren't there. E as crianças que estavam escutando esse texto e aprendendo esse cântico pelo cântico das suas mães, eles também nunca estiveram lá, eles não estavam lá. But because of faith that unites to Christ, Mas por causa da fé que nos une com Cristo, they had faith that united them to their forefathers back then. eles tinham fé, essa fé que os unia com os pais dele que experimentaram isso lá atrás. That they could say our salvation was their E aí salvation. eles podiam dizer que a nossa salvação era a salvação deles. Their experience is our A experience. experiência que eles tiveram é a nossa experiência. Their entering death and entering into life is our death and our life. A entrada deles em um estado de morte e a entrada deles também em um estado de vida também é a nossa entrada em morte e em vida. There did we rejoice in Him Foi lá que nós nos regozijamos by nele, faith alone. por fé somente. The same way we hear of the glory of God in the face of Jesus Christ. E da mesma forma nós ouvimos a respeito da glória de Cristo, da glória do Senhor Jesus Cristo em sua face. The glory of His cross, the glory of His resurrection. A glória da sua cruz e a glória da sua ressurreição. Things that happened 2,000 years ago. Coisas que aconteceram há 2000 anos atrás. But yet by faith we say, there I was there I rejoiced in Him. Entretanto, nós podemos dizer por fé, não, eu não estava lá, mas eu me regozijo nele. Eu estava lá e me regozijo nele. This wisdom, this uniqueness, this salvation Sua sabedoria, sua singularidade, a sua salvação cause us to rejoice in the gospel of Jesus Christ. deve nos fazer regozijar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Who is this Savior who led them out? E é esse Salvador que os fez passar pelo Mar Vermelho. Same Savior who saves us from our deplorable condition. O mesmo Salvador que nos salva da nossa condição deplorável. Rejoice tonight. Regozije-se hoje à noite. Rejoice in His salvation. Regozije-se na sua salvação. Sing those psalms with passion. Cantem aqueles salmos com paixão. Testify to the world with conviction. Testifiquem para o mundo com convicção. Teach your little ones with great passion and conviction that they would trust Christ for themselves. Ensina os seus pequeninos com grande fé, com grande That our little ones, our children, would too believe and trust in Christ. que os nossos pequeninos também creiam e confessem a Cristo. So that our children can say, there did we rejoice in Him. De tal forma que os nossos pequeninos possam dizer, sim, nós também nos regozijamos em Cristo. The glory of our Lord Jesus Christ would fall upon us
and our children to 1,000 generations. E que a glória do Senhor Jesus Cristo caia sobre nós e sobre as nossas gerações e sobre gerações vindouras. Amen. Amém. Shall we pray? Vamos orar. Our great and merciful Heavenly Father, Nosso grande e misericordioso Pai Celeste, we thank you for your eternal plan of wisdom. nós te agradecemos pelo teu plano eterno. We thank you that unique God, has planned it, Nós agradecemos que o Senhor, um Deus singular, foi quem o planejou that it's all come to reality in Jesus. e que tudo encontra a sua realidade no Senhor Jesus Cristo. Oh Lord, give us that joy which we so desperately need. Ó Senhor, dê-nos esse regozijo que nós desesperadamente precisamos, Express our thanksgiving to you. para expressar nosso agradecimento, nossa gratitude para o Senhor Show the world the power of a transformed life. e mostrar ao mundo o poder de uma vida transformada. Pray that this week we open our minds and hearts to your wonderful glory. Nós rogamos que durante essa semana o Senhor abra as nossas mentes para o teu poder e para a tua glória. We ask this in Jesus' name. Amen. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.